Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo de física aqui e esse vídeo tem como base ou inspiração a questão 413 do livro Problemas Selecionados de Física Elementar, o famoso Saraiva. E essa questão 413 eu fiquei um pouco de dúvida e eu olhei na resolução no livro e eu não consegui compreender direito o que estava acontecendo. As explicações em geral do livro são muito boas, mas essa questão em específica eu não consegui compreender. Então eu fui procurar e hoje eu estou trazendo aqui o que eu consegui aprender com isso. Então hoje eu vou mostrar um método de resolução de problemas de eletrostática chamado método de imagens de cargas. Mas antes eu vou começar mostrando a questão do livro como motivação para o vídeo. Então a questão dizia que existe uma placa infinita, uma grande lâmina condutora, assim que ele diz, e a uma distância d dessa lâmina infinita, coloca-se uma carga Q+. E ele pergunta com que força a lâmina age sobre a carga. Então ele quer saber essa força aqui, ok? E pela terceira lei de Newton, você sabe que essa força é a mesma que a carga faz na lâmina. Enfim, se você já estudou sobre campo elétrico formado por uma placa infinita, talvez você se lembre da equação que diz que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico é igual à densidade de cargas dividido por 2 vezes ε0, que é a constante de permissividade. Só que tem um problema em usar essa equação nesse caso. E não é porque a gente não sabe isso, não é isso. O problema é que essa equação só é válida para quando a placa infinita não é condutora. Então, por exemplo, se eu tivesse uma folha muito grande de plástico que ela não é condutora, eu tenho uma distribuição de cargas uniforme, tá? Seria nesse caso. Mas na nossa questão, isso não pode ser aplicado porque a lâmina é condutora. Então, essa equação não vai nos ajudar em nada, ok? Porque se a lâmina não é condutora, não há movimento de cargas nesse plano. Então, esse sigma aqui é constante, mas é diferente do que acontece aqui. Aqui, como a lâmina é condutora, as cargas vão apresentar uma distribuição não uniforme, as cargas induzidas, né? Ok, então já nesse caso em que é condutora, vão aparecer as cargas induzidas e elas vão se organizar de maneira não uniforme, ok? E aqui que entra o tema central desse vídeo, que é mostrar o método de imagens de cargas, ok? Ele basicamente funciona como uma ferramenta de resolução de problemas, é só uma ferramenta. A gente pega um sistema e cria um outro sistema análogo, com configurações análogas, mas que é mais fácil de resolver. Então, é muito interessante na física quando acontece isso. E é basicamente uma ferramenta, ok? E a ideia é trocar alguns elementos do sistema original por cargas imaginárias. Que essas cargas imaginárias vão imitar o campo elétrico que vai acontecer aqui. Tá? Vai imitar as configurações do sistema original. E esse método específico vai funcionar como se fosse um espelho. Então, esse sistema aqui é equivalente, vou fazer assim, vou colocar só assim, equivalente a se eu tivesse um plano imaginário aqui, e aqui o potencial é zero, então isso é zero, esse plano vai funcionar como um espelho. Então eu posiciono essa mesma carga aqui a uma distância d, tá? A d é a mesma distância que aquela ali, tá? Uma distância d. E o que eu vou fazer, esse método diz que eu vou espelhar essa carga aqui a uma mesma distância d, só que eu vou inverter o sinal da carga. E isso, se tivesse outro formato, por exemplo, se fosse uma barra assim, curvada, ia espelhar, então a barra ia ficar assim, ok? Ia inverter o sinal. Isso, nesse caso é pontual, ok? Então eu só mudo o sinal da carga. Então, e o que esse método diz? Ele diz que esse sistema aqui produz um campo elétrico análogo ao que é produzido no sistema original. Então agora a gente pode resolver para esse sistema e vai encontrar a força aqui.
E você pode encontrar o porquê disso mais para frente, né? Daí vai extrapolar a ideia do livro do Saraiva, né? Daí você vai ter que usar a equação de Poisson, né? Que diz que o gradiente, o segundo gradiente potencial vai ser igual a menos ρ sobre ε0. Daí você faz umas contas aí e explica o porquê disso. Não é o foco desse vídeo, eu não vou extrapolar, até porque é uma parte que eu não entendo direito. Estou mostrando um método de resolução de problemas, ok? Então, agora a gente resolve para esse sistema. A força aqui vai ser, a gente usa Coulomb, lei de Coulomb, força eletrostática. E a força vai ser igual à constante de Coulomb, que é 1 sobre 4 π ε0, que multiplica a carga 1, carga 2, pela distância ao quadrado. A distância é 2D, 2D ao quadrado. Então, portanto, a força que a gente quer é igual a Q ao quadrado sobre 4π ε0, que multiplica 4d quadrado. Isso daqui vai dar 16π ε0d quadrado, mas se você olhar o gabarito do livro, vai estar disposto desse jeito aqui. Então é isso. Espero que tenham gostado. Esse é um método que eu achei muito interessante. Eu acho muito legal quando aparece esse tipo de coisa na física. Por exemplo, tem uma questão nesse mesmo livro, Saraiva, acho que, eu não lembro, é depois da questão 413, ou acho que em que tem um campo elétrico e coloca uma molécula polar, tipo uma molécula de água, por exemplo. É uma molécula polar, então um dipolo elétrico, e esse dipolo começa a oscilar e essa oscilação vai funcionar como um pêndulo. Então você resolve como se fosse um pêndulo aquele sistema. E é muito legal essa troca de sistemas por análogos, com o objetivo de simplificar e encontrar a resposta igual. Então é isso, espero que tenham gostado. Comenta aí nos comentários se tiver alguma dúvida, e se eu não souber, eu vou procurar bastante para tentar te responder caso tenha alguma dúvida. Então é isso, valeu!